sou a Aline do Sempre Nerd, tudo bem com vocês? Eu voltei para fazer mais um vídeo e dessa vez eu vou contar para vocês quais foram os livros que eu li em março. Bom, em março eu li 7 livros, foi mais do que eu li no mês passado e fiquei super contente. Bom, então vamos lá, eu vou falar um pouquinho de cada livro, tá? Eu não vou tentar não me estender muito. Então em março eu li Enfeitiçadas, da Jessica Spotswood. Esse é um YA sobrenatural, tá? Que eu gostei muito, gente. Esse livro é incrível e eu recomendo pra todo mundo. Eu queria assim que todo mundo lesse, ele é demais. Ele vai contar a história das irmãs Carril, que são 3 irmãs, a Kate, a Tess e a Maura, tá? A Kate é a mais velha delas e elas são bruxas numa época em que as bruxas eram condenadas à morte, tá? Então elas vão viver numa sociedade onde tudo é controlado pela fraternidade, que é um grupo religioso feito apenas por homens, porque nessa época a mulher na sociedade não tinha um papel participativo, ela existia apenas para se casar e ter filhos, ela deveria ser submissa ao marido, e assim, as mulheres elas não podiam trabalhar, a não ser que elas decidissem não se casar. Então a mulher ela tinha 2 opções nessa época que era se casar, caso ela tivesse um pretendente, ela podia aceitar o pedido desse pretendente, se fosse de acordo com a fraternidade, ou a fraternidade iria indicar um marido adequado a ela, ou se ela não quisesse se casar, ela deveria entrar para a Irmandade, que é tipo a parte feminina dessa fraternidade, tá? E as meninas elas devem fazer essa escolha aos 17 anos, que é a idade da Kate. Então, gente, esse livro é incrível, porque vai ter um triângulo amoroso lindo, assim, maravilhoso. O que eu mais gostei na protagonista é que ela não é essas protagonistas indecisas, e uma hora gosta de um, aí daqui a pouco o outro faz ela se sentir assim. Não, ela sabe quem que ela quer, ela tá decidida, ela sabe do coração dela, ela sabe, assim, que ela ama aquele rapaz, só que o amor deles, o relacionamento deles, só vai trazer desastres e ruína para todos. Então, assim, é muito triste, muito lindo e muito fofo, gente. Então, a parte quem gosta de romance vai amar. E quem gosta de sobrenatural também vai gostar, porque tem uma pegada muito boa de sobrenatural, gente. É bruxaria, uma época em que era proibido ser bruxa, então elas têm, assim, que esconder isso de todo mundo. Elas têm, assim, dois grandes problemas. Elas são bruxas e são mulheres, né? E a Kate e as irmãs delas, elas precisam esconder isso, assim, a 7 chaves, porque se elas forem descobertas, elas são condenadas à morte, tudo de ruim pode acontecer. Elas são enviadas para lugares e nunca mais se sabe delas. É um livro incrível, gente. Você tem uma tensão sobre esse segredo delas. E assim, uma hora a Kate ela vai descobrir uma profecia e ela tem medo de que elas possam ser as irmãs dessa profecia. E se elas de fato forem, aí sim que a coisa vai ficar feia. É um livro, nossa, que você não consegue parar de ler. Eu amei, 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 dei 5 estrelas no Scooby, favoritei e mal posso esperar pra ler o segundo. Acho que eu vou acabar comprando ele em inglês mesmo. Bom, agora eu vou pular pro próximo livro. Foi Os 13 Porquês, do Jay Asher. Eu vou colocar a capa pra vocês. Esse livro, ele vai tratar de bullying de uma forma muito diferente. Eu achei esse livro incrível, gente. Então nós vamos acompanhar a história do Clay. Um dia ele chega da escola e ele encontra um pacote com 7 fitas cassetes. E quando ele começa a ouvir, ele escuta a voz da menina que se suicidou, que é a Hannah. E ela fala que essas fitas contêm os 13 porquês dela ter se matado. E se você recebeu a fita, é porque você é um deles. Então, assim, é um impacto pro Clay e pra gente que é leitor, né? E aí você quer entender os motivos dela, você vai acompanhando a história dessa menina. E esse livro me fez pensar o tempo todo, assim, às vezes, as coisas que a gente fala, o quanto isso pode impactar na vida de alguém. A gente não sabe o efeito que as nossas palavras têm para as pessoas. E é um livro incrível que eu acho que as escolas deveriam trabalhar com ele. É muito, muito, muito bom mesmo. Dei 5 estrelas e favoritei também. Aí depois eu li o livro das almas,
do escritor Igor Quadros. Eu vou colocar a capa pra vocês. Bom, esse livro ele tá guardado, tá, gente? Então, desculpa, eu coloquei a capa, mas eu tenho ele fisicamente. Eu entrei em contato com o autor, ele enviou pra mim pra resenha. É um livro bem legal, gente. Assim, eu esperava uma coisa, um horror bem sobrenatural, mas ele não é. Ele vai pender mais pra uma ação, pra uma ficção científica, tá? Se você gosta de X-Men, você vai gostar muito da história desse livro. É um livro que eu não consigo falar muito sem dar spoiler, tá? Mas eu dei 3 estrelas no Scooby e eu super recomendo pra você que gosta de bastante ação. O próximo livro que eu li foi Não Pare, da FML Pepper. Vou colocar a capa pra vocês. Esse foi um e-book que eu recebi da autora, o Jonathan, do Momento Literário, se eu não me engano. Eu vou deixar o link do blog dele aqui embaixo. Ele reuniu alguns blogueiros para ler esses e-books dessa autora e fazer as resenhas e divulgações. E, para quem não sabe, é uma autora brasileira. Esse livro, eu já tinha visto bastante resenhas dele e eu estava bem curiosa. Então eu aceitei participar e eu gostei bastante do que eu encontrei, gente. Ele vai contar a história da Nina. O Não Pare vai contar a história da Nina, que é uma adolescente que leva uma vida bem comum. Ela e a mãe são praticamente nômades, porque elas se mudam a todo instante, assim. E a Nina, ela tem uma propensão muito grande a acidentes, assim, parece que desastres acontecem onde ela tá perto, pessoas morrem. E cada vez que acontece alguma dessas coisas, algum desastre, alguma coisa esquisita, a mãe dela pega as coisas delas e some pra outra cidade. E aí está lançado um mistério pra vocês, tá, gente? Por que isso acontece, o que tem a Nina. É bem gostoso de ler, a escrita da autora é ótima, eu gostei bastante. E é um livro, assim, com uma leitura frenética, você não consegue parar, muitas coisas vão acontecendo, tem muito mistério envolvido, e, assim, muito bom. Dei 3 estrelas, indico pra vocês que gostam de ficção científica também, tem bastante coisa legal. Depois eu li Não Olhe, da FML Pepper, vou colocar a capa pra vocês. E esse é o segundo livro da trilogia Não Pare, então é sequência, né, vai continuar a história da Nina. E esse ficou ainda melhor que o segundo. Acontecem umas coisas muito sinistras com a Nina. E eu gostei muito da forma como a autora colocou a cultura. Eu não posso falar do que, mas ela inseriu alguns contextos bem interessantes. Ela criou um universo à parte muito bem. Foi muito bem trabalhado. Existe uma cultura, os costumes do lugar. Eu gostei, assim, ficou muito coerente. Parabéns, eu gostei bastante, achei legal, também dei 3 estrelas no Scooby e vale a pena. E assim, eu tô louca pra ler o terceiro livro pra ver como é que vai fechar essa trilogia. Tá muito bom, gente, muito bom. Tem triângulo amoroso, tem mistério, tem ação, tem tudo que vocês imaginarem. Muito bom mesmo essa trilogia. O próximo livro que eu li foi A Sombra da Lua, do Marcos de Brito. E esse livro aqui, gente, olha, é maravilhoso, incrível. Olha a capa desse livro. Sinistro, né? E é exatamente assim que a história é. A história é apavorante. Eu amei, gente. É uma história de lobisomem, muito bem escrita mesmo. Fazia muito tempo que eu não lia nada tão bom assim relacionado ao tema de lobisomens. E vocês sabem que eu adoro. Principalmente porque essa história aqui, ela pende pro horror. Tem ação, mas ela pende muito mais pro horror mesmo. Parece aqueles mitos que a gente, eu não sei, mas assim, como eu moro no interior de São Paulo, quando eu era criança, sempre tinha essas coisas de contar histórias de terror, sabe, à noite. E sempre tinha alguma história de lobisomem. E isso aqui, sabe, é perfeito, gente, é perfeito, perfeito. E eu também, assim, indico pra quem é fã do gênero do horror. Vocês sabem que eu adoro filmes de terror, adoro histórias de horror, tudo que envolve o gênero do horror. Eu sou fã e eu posso dizer que esse livro me agradou perfeitamente em todos os aspectos, tá? Então ele vai contar a história de lobisomem. O livro é narrada, a narrativa do livro é alternada entre o século XIX, em meados de 1890, e o século XX, em meados de 1920, que é onde vai ocorrer as histórias do lobisomem, tá, gente? Então, assim, como que é?
uma vila, a Vila Socorro. Essa história se passa no Brasil. Ela está sendo assombrada. Estão acontecendo assassinatos muito macabros, seguindo um padrão, que são sempre na lua cheia. Então a população está assustada, eles imaginam que seja algum bicho, algum lobo, alguma coisa, eles não têm certeza, mas ninguém, assim, quer acreditar no sobrenatural. Então as pessoas têm medo de sair à noite e eles acabam contratando uma pessoa de fora para poder investigar esses assassinatos. E, gente, eu não tenho como descrever o quanto esse livro me agradou, tá? É digno de Stephen King. Assim, a qualidade do horror é a mesma. Eu adorei. O autor tem uma narrativa muito boa, é um contador de história mesmo. Você se vê inserido naquela época, todos os mistérios, assim, que vai pairando sobre o livro, a forma como ele constrói os personagens e a história, e como que o lobisomem chegou até aquele lugar. É tudo muito perfeito, muito bem amarrado, a história é ótima. E o final, então, gente, é digno de filme de terror. Esse livro aqui, ele precisa ser divulgado. A editora Rocco, faça um trabalho de divulgação, porque esse autor aqui, vocês vão ouvir falar muito dele, gente, ele é muito bom. Qualquer livro que ele lançar, pode ter certeza que eu vou ler. Eu adorei mesmo. Esse aqui, Enfeitiçados, foram os melhores livros que eu li em março, sem sombra de dúvidas. Eu não sei nem o que falar, gente. É perfeito, 5 estrelas no Scooby, favoritei e tenho intenção de reler ainda esse ano. E por último, eu li Obsessão da Maya Banks. Vou colocar a capa pra vocês. Bom, como vocês sabem, eu tenho um probleminha com esses livros eróticos, porque eu acho que são todos praticamente a mesma coisa. Só troco os personagens em algumas coisinhas. Então, esse livro, assim, eu dei 3 estrelas, 2,5. No Scooby não tem como, então eu pendi para 3 estrelas. Por quê? Apesar de tratar aí também de um cara que curte esse lance de submissão e tal, que é o Gabe, a gente vai acompanhar a história do Gabe e da... Me fugiu o nome da moça, meu Deus. Da Mia, tá? Do Gabe e da Mia. O Gabe é... Vamos lá, olha o clichê, sempre o mesmo padrão. O Gabe é um super mega empresário, super figurão, né, no ramo de hotelaria, zilionário, lindo de morrer. E curte essas paradas aí de submissão. E a Mia é uma jovem, só que dessa vez ela não é virgem nem nada, ela tem 24 anos, já teve namorado e tal. E desde que ela tem 16 anos, ela sonha com o Gabe, que ele é amigo do irmão dela. Então são 3 rapazes, tá? Cada livro vai contar a história de um. É o Gabe, Jace e o Ash, tá? Então a obsessão, a gente vai conhecer a história do Gabe. Então ela sempre teve essas fantasias com o Gabe, tralalá, só que ela era muito nova, eles têm 14 anos de diferença, então o Gabe é bem mais velho que ela, tá? Como ela tem 24, ele tem aí, então, 38 anos, certo? Certo. E ele também sempre teve essa atração por ela, mas ele nunca ficou assim... como ela era menor de idade, ele se casou e tal, depois ele se separa da mulher, e agora que a Mia já se tornou uma mulher, né, ele vai dar uma investida nela. E aí acontece que os dois acabam ficando juntos, e aí blá blá blá, enfim, eu não posso contar, né, spoiler toda a história pra vocês. Então, embora exista esses clichês dos livros eróticos, porque eu não sei, gente, parece que todo livro erótico segue um padrão. O cara é podre de rico, mega empresário, curte masoquismo, sadomasoquismo da vida, e a moça não conhece nada dessas paradas aí, topa cegamente, né? Eu não sei por que os autores não tentam criar um outro tipo de história, uma nova visão. Porque assim, gente, nada contra livros eróticos. Eu até gosto da Irmandade da Daga Negra, sabe? É erótico, mas tem uma história por trás, tem coisa acontecendo. É bacana. Mas esses eu acho que é tão padrão, eu não sei. Mas o que acontece? A escrita da Maya Banks me agradou mais do que a escrita da L.L. James. É isso, né? O nome da moça da mulher de 50 tons de cinza, enfim.
Me agradou mais que a escrita dela, porque eu achei que ela tem um vocabulário um pouco maior, ela não fica repetindo expressão e ela conduz a história de forma mais convincente. Embora eu acho que tem umas paradas muito surreal lá no livro, mas enfim, eu gostei mais desse livro do que dos 50 Tons de Cinza. Eu acho que tem é mais crível, sabe? É um pouquinho mais convincente, enfim. Mas é assim, é um livro erótico, então se você gosta, eu indico pra você sim, porque dá pra rir um pouco. Enfim, eu gostei, eu quero ler o resto dos irmãos, eu quero saber sobre o Jace e sobre o Ash, e depois que eu terminar essa trilogia, que chama Trilogia Birthless, eu conto pra vocês o que eu achei. Bom, gente, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, se inscreva no canal do blog, e eu vou deixar o link de todas as resenhas que eu já fiz embaixo na descrição, e até o próximo vídeo.